Record. Recording. Então, Jéssica, a heterocromia, ela está mais associada em felinos e canídeos. Ela não é tão comum em seres humanos, né? Isso está mais associado a corpúsculo de Barr, né? Que tem mais a ver com o cromossomo X, né? Quando a gente chegar, eu posso falar um pouco disso agora, mas quando a gente chegar lá em herança sexual, você vai entender melhor. Mas as mulheres, como elas têm 2 cromossomos X, elas não precisam utilizar os dois, porque os 2 cromossomos são idênticos, né? Então, ela sempre ativa um e inativa o outro, tá? Sempre. A mulher ativa um cromossomo X e deixa o outro inativado, porque é o mesmo, né? É o mesmo cromossomo. Isso se chama corpúsculo de Barr, esse cromossomo inativado, né? Cromossomo X inativado, ele forma um corpúsculozinho lá na célula que a gente identifica como corpúsculo de Barr. Então, na hora a gata fêmea, ela pode, né? A cor dos olhos, que está associado ao cromossomo X, nessa fêmea, ela pode, nesse olho, em um olho, o cromossomo X dela pode estar ativado para gerar o olho azul, né? E no outro olho, o cromossomo X que gera a cor azul está inativado nesse olho, né? E está ativado o que gera o olho preto, né? E aí é o que dá a heterocromatia, cromia, desculpa. Isso é mais comum em felinos e canídeos, né? Em outros animais. E assim também, por exemplo, quando vocês verem um gato, na verdade uma gata, né, com 3 cores, com a pelagem com 3 cores, é sempre uma gata, tá? Não vai ser gato. Oi, mãe! Porque também está porque também está associado a esse cromossomo X, tá? Então, vocês vão entender melhor quando chegar lá em herança sexual. Beleza? Mas a heterocromia é isso aí. Bom, genética é bem complicado, gente. São vários fatores, né? Não para somente na primeira e na segunda lei de Mendel, infelizmente. Mas, por um lado, é bom porque aguça o nosso conhecimento, mas, por outro, é ruim porque são vários fatores, Mas é bem interessante, é uma área bastante, eu gosto bastante. Então, vamos lá. A gente parou aqui, né? A taxa de recombinação é igual a... Eu estou gravando? Estou, né? É igual a distância entre os genes. Todo mundo já entrou. Nossa, o que é isso que entrou aqui, gente? Entrou uma propaganda de cabelo do nada. Eu não gosto desse negócio que envolve cabelo, não sei porquê. Bom, uma coisa que pode cair também nas questões Professor, Oi. rapidinho, a Maria Luísa mandou uma pergunta no chat. Eu fui tentar abrir e entrou nesse negócio de cabelo. Peraí, eu não tô conseguindo abrir o chat, só um momento. Quer que eu leia? Lê para mim, por favor, Gabriel, por gentileza. Ela perguntou por que gato branco do olho azul os gatos brancos de olhos azuis são surdos. Por que gato branco de olho azul são surdos? Olha, eu nunca li sobre isso. Mas todo gato de olho branco, do olho azul, são surdos?
Pergunta para ela se ela tem essa informação. Se todo gato de olho branco, todo gato branco de olho azul são surdos. Porque eu nunca li sobre isso, não. Curioso. Vou até pesquisar. Eu acho que é verdade, sim. Ou são todos os gatos ou é uma característica dominante. Então pode ter a ver com a genética, sim, né? Tá intrincado com essa questão do cromossomo. Eu pensava que era Pode por ser uma causa herança. Professor, a Júlia. Desculpa, pode falar. Eu Não, é que a achava que Júlia era por perguntou causa aqui também qual a função do cromossomo inativo. Nesse caso, nenhuma. Ele fica inativo. Nenhuma. Nenhuma. Ele fica inativo. Ele fica inativo. Porque o cromossomo X na mulher, ele é igual um do outro, né? A mulher tem 2 cromossomos X. O homem não. O homem tem 2 cromossomos diferentes, um X e um Y. A mulher tem 2 cromossomos X, então não tem por que os dois estarem ativos. Então ela inativa um e ativa o outro. Então o inativo não serve para nada. Agora, bastante curioso, Maria. Foi a Maria que fez essa. Eu nunca tinha. Obrigado por iluminar a gente com esse conhecimento aí. Eu vou pesquisar sobre. Mas deve estar. Se ele dá a mesma característica olho azul, pelagem e ele é surdo, olha, deve ser uma herança sexual. Porque a pelagem dos gatos, eu tenho a certeza que está intrincado com cromossomo X. Isso aí eu tenho certeza. E cor dos olhos também, cromossomo X. Tá? Então, se todo gato com olho azul e pelagem branca é surdo, então a surdez, nesse caso, também está envolvida lá com o cromossomo X. Agora, você está envolvida com o cromossomo X, a maioria dos gatos que são surdos são do sexo masculino, né? Teriam que ser do sexo masculino, igual o daltonismo. A gente vai ver na nossa próxima aula que o daltonismo é muito mais comum em homens do que em mulheres. Tá? Justamente por causa disso, o homem só tem um cromossomo X. Então, se ele recebeu o X ferrado, ele vai ser daltônico. A mulher não, a mulher tem 2. Se ela recebeu um X ferrado, mas o outro não, ela não vai ser daltônica. Para ela ser daltônica, ela tem que receber os 2 X ferrados. Né? Então, o daltonismo, por exemplo, ele é muito mais comum em homens. Tá? Se essa característica aí que a Maria falou está intrincada com o cromossomo X, uma herança sexual, é muito mais comum em gatos masculinos. Eu vou ler sobre. E aí vai ser até bom que aí eu passo para vocês isso aí na próxima aula. Me lembra, por favor, para eu não esquecer, que eu sempre esqueço. Bom, gente, o que pode cair também, tá? Nas questões é com relação à configuração dos alelos no cromossomo, se ele é cis ou ele é trans. Claro que não tem nada a ver com questão de gênero, né? Transgênero. É só questão de configuração mesmo, tá? Então, ó, bem fácil, ó, bem fácil, bem fácil, bem fácil. Configuração cis é quando os alelos dominantes, tá? O azão, bezão, eles estão no mesmo cromossomo, tá? E os alelos recessivos estão no outro cromossomo, tá? Então aqui, ó, essa configuração cis. Os alelos azão, bezão estão em um cromossomo e os alelos azinho e bezinhos estão no outro cromossomo. A gente chama isso de configuração cis, tá? Os gametas parentais quais são? Azão, bezão, né? Azão, bezão e azão, bezinho. Agora, eu posso formar recombinantes como? Quando eu faço a permutação. Então, aqui, ó, eu posso formar uma permutação aqui, uma troca aqui, ó, um azão com um bezinho, e posso formar também uma permutação aqui, que a gente vai chamar de recombinante. Um azinho com um bezão, tá? Mas o mais importante é aqui, essa configuração, tá? Essa configuração a gente chama de configuração cis. E a configuração trans é o contrário. Configuração trans é quando eu tenho
alelos diferentes no mesmo cromossomo, tá? Então aqui eu tenho um alelo Azão, tá? Dominante, e eu tenho no mesmo cromossomo um alelo recessivo Bzinho. No outro, eu tenho um alelo Azinho recessivo e um alelo dominante Bzão. Essa configuração é trans, tá? Então aqui também, ó, os gametas parentais são Azão Bzinho e Azinho Bzão. E os recombinantes são Azinho Bzinho, tá? E Azão Bzão. Você vê que é diferente. Você vê que é diferente. Parece ser igual, a gente parece ser igual, mas não é. Na hora da recombinância, é diferente, olha só. Olha como os alelos recombinantes das configurações cis e trans são totalmente diferentes, né? Então tem essas diferenças aí. A gente vai ver uma questão que cai sobre cis e trans, mas é muito fácil da gente resolver. Bom, o primeiro a observar essa questão das proporções diferentes que diferiam da proporção lá que Mendel achou, né, nas ervilhas lisas e rugosas, foram dois pesquisadores chamados Batson e Punnett, tá? Daquele mesmo quadro de Punnett, né? Eles cruzaram, né, plantas de ervilhas também, só que características diferentes. Eles cruzaram uma característica, uma planta púrpura e longa, né, com uma púrpura longa e púrpura redonda, com uma vermelha longa e vermelha redonda. E ao invés deles encontrarem aquela proporção de Mendel, 9, 13, 3 para 1, eles encontraram uma proporção totalmente diferente. Olha só, ó, olha a proporção totalmente diferente que eles encontraram aqui. Então eles viram, opa, olha, tem alguma coisa errada aí, né? Ou o nosso trabalho está errado, ou o trabalho de Mendel está errado, né? Alguma coisa não está se encaixando, tá? Então, os primeiros que verificaram foram Butzel e Punnett, tá? Mas quem chegou à conclusão mesmo foi esse homem aí, ó, Morgan, tá? Ele tinha um um laboratório que era chamado de Laboratório das Moscas, lá na Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra, né? Ele trabalhava com moscas, essas mosquinhas da fruta, né? Essas mosquinhas mesmo, que ficam, mosquinha bem pequenininha, chatinha, que fica nas frutas, né? Ele trabalhava com essas moscazinhas, tá? E ele foi testando fenótipos dessas moscas, cruzando esses fenótipos e chegou nessa conclusão, tá? Então, essas moscas drosófilas, ele foi cruzando e chegou nessa conclusão. Bom, primeiro, a Ana, foi a Ana Cléia ou foi a Júlia? Foi alguém que perguntou aí, professor, mas como é que a gente vai saber a proporção e tal? Como que a gente vai fazer esse cruzamento? É aleatório? Não. Tem um cruzamento teste que a gente faz. Então, primeiro, como que a gente sabe se há ligação gênica em um cruzamento ou não há? Tá? Então, a gente faz um cruzamento teste. Qual é esse cruzamento teste? A gente pega um indivíduo que é duplo heterozigoto. O que é isso, duplo heterozigoto? É um indivíduo que é Azão Azinho e Bzão Bzinho. Ele é duplo heterozigoto. Azão Azinho, Bzão Bzinho. Tá? E a gente vai cruzar esse indivíduo com um indivíduo duplo recessivo, ou seja, Azinho Azinho, Bzinho Bzinho. Tá? Esse é um cruzamento teste no linkage. Então, sempre que vocês verem uma questão aonde tem um cruzamento teste, vocês já se liguem. Opa, olha, essa questão deve ser linkage, tá? Porque esse cruzamento teste é próprio de questões que envolvam permutação, que envolvam linkage, tá?
Então, a gente pega um indivíduo duplo heterozigoto, indivíduos parentais, né? Duplo heterozigoto e duplo recessivo, e cruza eles, tá? Se na prole deles a gente encontrar essa proporção aqui, ó, 1 para 1 para 1 para 1, a gente cruzou esses indivíduos. E a gente encontrou, preste atenção, a gente cruzou esses indivíduos parentais, a gente encontrou essa proporção 1 para 1 para 1 para 1, isso é segunda lei de Mendel, tá? Se essa proporção der certinha, 1 para 1 para 1 para 1, igual eu falei com vocês, 25%, 25%, 25%, isso é segunda lei de Mendel. Ou seja, os alelos segregam independentemente, tá? Os alelos estão em cromossomos diferentes. Agora, se essa hipótese ela é rejeitada, tá? Se essa proporção não der 1 para 1 para 1 para 1, se essa proporção for diferente, totalmente diferente, há ligação, tá? É ligação gênica, beleza? Então a gente vai ver melhor nos trabalhos de Morgan, tá? Então a gente sempre vai testar um indivíduo duplo heterozigoto com um indivíduo duplo recessivo, beleza? Então aqui, ó, como é que Morgan fez esse teste? Bom, ele pegou, e aí prestem atenção agora, porque é muito legal isso aqui. Ele pegou uma mosquinha, tá? Com o olho normal, olha aqui, ó, eu tô passando a seta. Esse olho normal, esse olho preto é normal, é uma característica dominante. Tá vendo aqui? Para essas moscas a gente usa um alelo diferente, a gente não usa aquele azão, azinho. Tá? A gente coloca um mais na característica dominante e um neutro na característica recessiva. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Só muda os caracteres, mas é a mesma coisa. Então, só para vocês entenderem aqui, ó. Então, o normal é o preto e o olho púrpura é o recessivo, tá? Então, ele vai cruzar essas duas características. E outra, tá? A asa normal, ou seja, essa asa aqui, ó, normal, a asa normal da mosca, ela é a característica dominante, tá? E a asa vestigial é a característica recessiva. De novo, o olho púrpura, o olho normal, desculpa, é o preto, é a característica dominante aqui, ó, o maisinho, característica dominante, olho normal, preto. E o olho púrpura, esse olho vermelhozinho, rosado, é a... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. A gente só tá... Caiu do nada. Agora dá pra ver. Caiu do nada aqui. Vocês não estão vendo a tela não, né? Não. Estão vendo agora? Aham. Foi. Então aqui, ó, característica normal, olho preto e púrpura é recessivo. E a asa normal é a dominante e a asa vestigial é a recessiva, correto? Então aqui, ó, olha aqui o cruzamento teste que eu falei para vocês anteriormente. A gente vai cruzar um indivíduo. Esse aqui é o cruzamento teste, ó. Esse aqui que eu estou passando a seta, é o cruzamento teste, ó, testador. A gente vai cruzar sempre um indivíduo duplo heterozigoto, olha, um indivíduo com um alelo dominante, um alelo recessivo, um alelo dominante, um alelo recessivo, tá? Um azão, azinho, um bezão, bezinho, tá? E um duplo recessivo, tá? Um azinho, azinho, um bezinho, bezinho, beleza? E aí, se eu encontrasse, se Morgan encontrasse, no caso aqui, ó, ele cruzou. Falem para mim qual o fenótipo, só olhando o genótipo dessa mosca aqui, dessa primeira mosca, dessa mosca duplo heterozigota. Qual o fenótipo dela? Alguém pode me falar? Sabendo quais são as características dominantes do olho e da asa.
essa mosca aqui, duplo heterozigota, qual o fenótipo dela? Alguém consegue falar? Só para a gente desenvolver aí. O fenótipo dessa mosquinha aqui, ó, duplo heterozigota. Tá, vamos lá de novo. Vamos lá de novo. É porque esse alelo aqui, maisão e neutro, deve ter ficado um pouquinho complicado para vocês. Se colocasse azão, azinho, bezão, bezinho, vocês poderiam ter entendido melhor. Mas olha só, preste atenção então aqui. Ó. Eu tenho duas características: cor do olho da mosca e tamanho da asa da mosca, certo? Cor do olho, tamanho da asa, tá? Eu vou cruzar essas duas características, correto? Eu sei que a cor do olho preta, ou seja, normal, ela é uma característica dominante, tá? E esse alelo aqui, ó, com o mais, ele dá a característica dominante. Então, todos os que tiverem alelo com o mais, as moscas que estiverem um alelo com o mais, elas vão ter o olho preto, o olho normal, tá? E o olho púrpura, vermelho, ela vai ter a característica recessiva, ou seja, com o alelo PR sem o mais, tá? Entenderam isso aqui? Beleza. Agora a gente vai para o tamanho da asa. O tamanho da asa é a mesma coisa, olha só. Ó. Quando eu tenho a asa normal, ou seja, o tamanho dela normal, isso é uma característica dominante. Ele vai ter o mais aqui, o alelo vai ter o mais, tá? E a asa vestigial, aquela asa atrofiadazinha, ela vai ter o V sem o mais, o VG sem o mais, tá? Vai ser a característica vestigial. Então, o indivíduo que tem o VG, o alelo VG sem o mais, ele vai ter a asa vestigial. O indivíduo que tem o alelo PR sem o mais, vai ter o olho púrpura, tá? Então, olhando aqui, o genótipo dessa mosca, ó, o genótipo dessa mosca é PR+, PR sem o mais, VG+, e VG sem o mais. Qual é o fenótipo dela? Ela tem olho normal ou olho púrpura? Ela tem asa normal ou asa vestigial? Alguém consegue identificar o fenótipo dela? Só no fenótipo, no caso, é tipo o quê? Se é azão, azinho, bezão, bezinho? Não, isso é o genótipo. Isso é o genótipo. São os alelos, né? O que está no gene. O fenótipo é o que a gente expressa, né? É a cor da minha pele, é a cor do meu cabelo, é a cor dos meus olhos. O fenótipo é o que a gente expressa. Então, o fenótipo é a cor dos olhos da mosca, é o tamanho da asa da mosca. Olhando o genótipo da mosca, esse genótipo aqui. Qual é a cor dos olhos dessa mosca e o tamanho da asa dessa mosca aqui? É púrpura vestigial? Não. Dessa mosca aqui, ó, é normal, porque ela tem um maisão, tá vendo aqui, ó? Ela tem um alelo dominante. Ela tem esse alelo dominante. E ela tem também o VG dominante. Então ela vai ter o olho normal, o olho preto, e a asa normal também, tá? E essa mosca aqui, que vou cruzar com ela, agora essa mosca aqui vai ter, Gabriel, o fenótipo que você falou. Vai ser púrpura vestigial, porque ela é duplo homozigoto recessivo, tá? Ela tem os dois alelos recessivos, ó, tanto para a cor dos olhos quanto para o tamanho da asa, tá? Então eu vou cruzar uma mosca. Isso aqui eu estou dando só para vocês saberem interpretar um genótipo e saberem identificar o fenótipo dela. Então eu vou cruzar uma mosca com o olho normal, tá? E com as asas normais.
com uma mosca com o olho púrpura e com as asas vestigiais, tá? Utilizando aquele cruzamento teste, duplo heterozigoto e duplo homozigoto recessivo, tá? Então, de novo, se eu achar aquela proporção 1 para 1 para 1 para 1, seria segundo a lei de Mendel. Os alelos estão em cromossomos diferentes e eles se segregam de maneira independente, tá? Se Morgan achasse uma proporção totalmente diferente, seria linkage, tá? E olha a proporção que Morgan achou aqui, ó. Olha aqui, olha que legal. Ele achou uma proporção totalmente diferente. Ele achou, olha aqui, vamos interpretar os genótipos? Olha só. Eu vou ter essa moscazinha, na prole das moscas, eu vou ter 1.339 moscas que vieram com os olhos normais e com as asas normais, tá? Isso são características dos indivíduos parentais. Olhos normais e asas normais. 1.195 moscas com olho púrpura e asas vestigiais. Também são características dos indivíduos parentais, ó, olho púrpura e asa vestigial. Então, olha só, gente, que interessante. Lembra que eu falei para vocês que as características parentais sempre seriam maior do que 50% no linkage, tá? Então, sempre que a gente fizer esse cruzamento na prole, a gente vai encontrar essa proporção que dos indivíduos parentais, as características parentais, elas sempre vão ser maior do que 50%, tá? Então, olha aqui, ó, eu encontrei moscas com olho normal e asa normal, moscas com olho púrpura e asa vestigial, numa proporção maior do que 50%. Mas eu encontrei também, ó, indivíduos diferentes dos indivíduos parentais. Eu encontrei aqui, ó, 151 mosquinhas com olhos normais e asas vestigiais. Eu encontro essa característica aqui nos indivíduos parentais? Não. Nenhuma mosca aqui tinha olho normal e asa vestigial, mas eu encontrei lá na prole dela. A gente chama esses indivíduos de indivíduos recombinantes. E lembra que eu falei com vocês também que a proporção dos recombinantes vai ser sempre menor do que 50%? A proporção dos parentais vai ser maior do que 50%. E a proporção dos recombinantes vai ser sempre menor do que 50%. Calma. Se não está fazendo sentido, vai fazer daqui a pouco, no próximo slide. Calma, fica tranquilo. Mas preste atenção, entenda isso aqui. Isso aqui é importante, ó. Olha outro aqui, ó. Eu encontrei 154 moscas com olho púrpura, com olho vermelho e asa normal. Eu também não encontrei isso aqui nos indivíduos parentais. Eu não tenho nenhuma mosca com olho púrpura e asa normal, tá? Então, essa característica também é uma característica recombinante. Ou seja, isso se dá por causa do crossing over. Porque os gametas dessas mosquinhas, lá na hora da meiose, na formação de gametas, eles fizeram troca dos seus cromossomos, troca de pedaços de cromossomos. E aí surgiram esses indivíduos recombinantes, beleza? E aí, ó, olha que legal no próximo slide. No próximo slide a gente vai ver que, ó, eu tenho olho e asa normal, olho púrpura e asa vestigial, numa proporção de 89%, que é a característica dos indivíduos parentais, que foi a que eu cruzei, ó. Olho normal e asa normal. Olho normal e asa normal. Olho púrpura e asa vestigial. Olho púrpura e asa vestigial. Foram os indivíduos que eu cruzei, os indivíduos parentais. Eu encontrei, na minha prole, uma proporção de 89% desses indivíduos. Mas eu encontrei também
indivíduos diferentes dos indivíduos parentais na minha prole, numa taxa menor, mas encontrei. Olha, numa taxa de 11%, eu encontrei indivíduos recombinantes, com olho normal e asas vestigiais, que eu não encontrei aqui nos indivíduos parentais. São indivíduos totalmente diferentes, tá? Eu encontrei também indivíduos com olho púrpura e asa normal, tá? Então, somando, eu tenho uma proporção de 11%. Quero saber se ficou claro isso aqui, ou se tem alguma dúvida nessa questão, se dá para seguir. Isso, esse PR e VG dominantes seriam tipo AB, é isso mesmo. Os indivíduos parentais, eles vão ser sempre maior do que 50%, tá? Pode ser 60%, beleza? Mas ele vai ser sempre maior do que 50%. E os indivíduos recombinantes, ele vai ser sempre menor do que 50%. Show de bola? Porque ele vai surgir dessa recombinação gênica, desse crossing over, dessa troca aleatória de pares de cromossomos. Tá, gente? Ficou alguma dúvida disso aqui? Porque linkage é fácil. Agora, nos próximos slides, a gente vai resolver exercícios e aí vocês vão ver que é muito fácil de calcular a frequência gênica e descobrir a distância, que é o que mais interessa para a gente aqui. A partir dessas proporções, calcular a frequência gênica, e eu já falei para vocês que a frequência gênica é igual à distância entre os alelos no cromossomo, ou seja, é igual à distância entre os genes no cromossomo. Isso aqui é muito fácil de fazer, tá? Mas o mais difícil é vocês entenderem isso aqui, tá? E as pessoas têm dificuldade com linkage porque muitas delas não entendem isso aqui. Mas isso aqui ficou claro, ficou nítido para vocês? Ou ficou alguma dúvida? Não deixa passar, não. Se ficou dúvida, a gente explica. Oi. Posso seguir? Bom dia. Professor, você tem como dar um exemplo do cruzamento, então? Não, eu tô Daniel tá mal, né? Aí eu sou baixinho. Do cruzamento desse aqui, do linkage? Desse cruzamento do linkage, Jéssica? Aham, que eu acho que eu ainda tô confundindo lá, porque eu tô fazendo aqui e eu acho que deu errado. Então, olha só. No linkage, como eu falei, a gente sempre vai cruzar, a gente vai fazer um cruzamento teste, tá? De duplo heterozigotos. Ou seja, um indivíduo com características duplo dominantes. No caso das moscas, eu tenho uma mosca com olho normal, olho preto, e a asa normal também, com tamanho normal, tá? São duas características diferentes, Jéssica. Tá? Você percebe que são duas características diferentes. E eu vou cruzar essas duas características diferentes com outras duas características diferentes da outra mosquinha, tá? Num cruzamento teste. Eu vou pegar uma outra mosquinha, tá? Duplo homozigota recessiva, que ela vai ter o olho púrpura, característica recessiva, e a asa vestigial. Igual lá na segunda lei de Mendel. Lembra que Mendel cruzou uma ervilha amarela lisa, duas características diferentes, com uma ervilha verde rugosa. Lembra que Mendel fez isso? Morgan também está fazendo a mesma coisa aqui, só que com mosca. Mendel fez com ervilha, Morgan está fazendo com mosca. Morgan está cruzando o olho preto com asa normal, tá?
com olho púrpura e asa vestigial, tá? Mendel encontrou, se Mendel fizesse esse cruzamento teste, ia encontrar uma proporção 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, 25% em cada indivíduo, tá? Aqui o que Morgan encontrou foi uma proporção totalmente diferente. Ele encontrou uma proporção de 89% de indivíduos com as características parentais, ou seja, olho e asa normal, tá? Que são as características parentais, e olho púrpura e asa vestigial. Tá? Isso é característico de linkage, de ligação gênica. E encontrou uma proporção de 11% dos indivíduos recombinantes, ou seja, olho normal e asa vestigial. A gente não encontrou essas características nos indivíduos parentais. Olho púrpura e asa normal. A gente não encontrou essa característica também nos indivíduos parentais. E a gente encontrou essa proporção de 11% aqui, tá? Sempre que a gente encontrar essa proporção de 50% dos indivíduos parentais, maior do que 50% dos indivíduos parentais, e os indivíduos recombinantes menor do que 50%, isso vai ser linkage. Ficou mais claro agora, Jéssica? Só porque nosso tempo está acabando. Não, Julinha, eu vou falar a sua pergunta no próximo vídeo. Vou encerrar esse aqui, tá? Mandar o link lá no grupo.